esclarecer algumas dúvidas, trazer algumas novidades, né, promover ajudar um pouco, né, nessa discussão que vocês estão fazendo. Eu sou meteorologista de formação, tenho mestrado também, doutorado eu tive que interromper, mas atualmente trabalho na Unicamp, no CEPAGRE, que é o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, e desenvolvo lá atividades operacionais da meteorologia e também desenvolvo e contribuo com atividades de pesquisa também em meteorologia e meteorologia aplicada. A Karine está com os slides, se quiser pode começar a passar ali. Esses slides, depois, quem tiver interesse, procure colocar ali os links de todo o material. Vocês podem pedir, né, tanto a Karine quanto a Luana tem o material. Se não, vocês podem anotar também no meu e-mail, depois eu posso colocar aqui no chat, e se quiserem pedir para mim diretamente, trocar alguma ideia. Vamos lá, então. Ok. Já. Então, ali meu e-mail, para quem quiser, daqui a pouco mais, mas no final eu posso colocar meu e-mail aqui no chat também. Então é isso. Pode passar para o primeiro slide. Assim, a minha fala, aqui, a minha palestra vai se dividir em 3 partes, né? Primeiro, uma introdução, alguns conceitos básicos que é importante a gente esclarecer, e depois falar um pouquinho sobre mudanças climáticas, né? O que consiste, alguns aspectos que eu considero pelo menos interessantes, e por fim, apresentar alguns recortes de trabalhos que têm sido feitos no Brasil com relação a isso, e na questão, né, da meteorologia aqui no Brasil, né, como que a gente precisa responder a essa situação das mudanças climáticas. Acho que pode voltar por favor, Karine. Acho que pulou. Isso. Então, primeiro, falando de conceitos básicos, né? O que é tempo e clima? Tem uma diferença, né? Isso aí talvez para alguns possa parecer muito básico, mas a gente conversa muito com o pessoal da mídia, né? Fala, e aí a gente vê, né, as matérias publicadas e com os conceitos errados, né? Então, o que é o tempo meteorológico? É a situação presente da atmosfera, a situação em um dado momento, em um dado local, é a condição de tempo. Então, temperatura, velocidade dos ventos, pressão atmosférica, condição de nebulosidade, né, tempo presente, né, chuva, enfim, nebulosidade, trovoada, esse tipo de coisa, né? Aí a gente pode falar, por exemplo, para essa semana são esperadas mudanças no tempo. Com a passagem de uma frente fria, a previsão é de chuvas e queda nas temperaturas. A gente está falando do tempo meteorológico. Ele tem um gráfico, um exemplo, né, para um mês, dados aqui de Campinas, temperaturas e ocorrência de chuva. Então, isso descreve como foi a evolução do tempo aqui em Campinas nesse período aí de junho de 2021. Pode passar para o próximo, por favor? Clima. O que é clima quando a gente fala de clima? Clima é condição média da atmosfera em um determinado local que caracterizam aspectos meteorológicos, e aí a gente considera um período mais longo. Como é que vai estar o clima amanhã? O clima amanhã vai estar o mesmo de hoje, né? Semana que vem também vai ser o mesmo clima, né? Subtropical de altitude, por exemplo. A gente tem, dentre algumas abordagens, a gente tem 2 que talvez sejam mais conhecidas, né? A questão das classificações climáticas. Por exemplo, uma das mais famosas, né, de Köppen, leva em consideração características geográficas, ecológicas, climáticas, fatores e elementos climáticos, e aí se descreve, então se separa o globo em zonas que têm características semelhantes, né, e leva em consideração também sazonalidade de temperatura e precipitação,
principalmente, né? Então, tem subtropical úmido, árido, semiárido, clima desértico, clima de montanha, e assim por diante. Mas até o pessoal da geografia, geografia física, climatologia geográfica, que usa mais até do que a gente na meteorologia. E a gente usa também bastante as normais climatológicas, não sei quem já ouviu falar das normais, são valores de referência que a gente usa, geralmente valores médios mensais das variáveis meteorológicas, calculados aí nesse período de entre 10 e 30 anos, preferencialmente 30 anos, provisionalmente, né, pode ser um intervalo um pouquinho menor, servem como referência. Então, aqui eu tenho dois gráficos, um de chuva, um de temperatura, também para a cidade de Campinas, temperaturas, né, com as médias mensais do acumulado de chuva e ali das temperaturas. Então, são valores de referência. E aí a gente consegue avaliar, como é que foram as chuvas desse ano para o mês de outubro, para o mês de novembro. Ficaram acima da média, ficaram abaixo da média, corresponderam a um terço da média. Né? A gente teve um inverno mais quente do que o típico. Então, a gente usa para comparar esses valores de referência, né, as normais climatológicas. Certo? Pode passar para o próximo, por gentileza. Variabilidade climática. Esse é um aspecto muito interessante também. Não sei quem já tinha ouvido falar desse termo. Se refere a mudanças temporárias, por assim dizer, no clima de uma ou mais regiões do globo. Frequentemente, são várias regiões que são afetadas pelos modos de variabilidade climática. E cada modo de variabilidade climática opera numa frequência diferente e tem características forçantes, dinâmicas diferentes. Geralmente, esses mecanismos de variabilidade climática eles possuem um forte acoplamento entre o oceano e a atmosfera, e geralmente há ciclos, né, são representados aí pelos sinais positivo, negativo e neutro. E a variabilidade climática se difere das mudanças climáticas, porque as mudanças climáticas, elas implicam em alterações mais definitivas e graduais no clima em escala global. Para a variabilidade climática, a gente tem as influências, né, em diversas partes do globo, por aquilo que a gente chama de teleconexões, que estão aí dinamicamente relacionadas com mudanças no padrão da circulação geral da atmosfera e afetam áreas específicas em diferentes partes do globo, simultaneamente, e às vezes produzindo efeitos diversos, né? Enfim. Pode passar para o próximo, por gentileza? Acho que pulou um. Aí. Esse daí. Muito obrigado. Então, aqui, né, o modo mais conhecido de variabilidade climática é o El Niño. El Niño e Laninha fazem parte, são dois sinais de um mesmo modo de variabilidade, né? O El Niño oscilação sul. Ele ocorre em uma frequência interanual a cada poucos anos, né? A gente ouve falar aí na mídia, as chuvas no Nordeste vão melhorar em função da Laninha, e assim por diante, né? Aí tem alguns esquemas aqui, só mais a título de ilustração, esse mais compridinho aqui que vocês conseguem ver, né, são os padrões de circulação atmosférica no que a gente chama de célula de Walker, né, que fazem uma circulação profunda na atmosfera, nesse sentido leste-oeste, nas regiões equatoriais. Então, a gente tem ali em cima o modo normal, né, quando está na situação neutra. Quando a gente tem a situação de um resfriamento atípico nas águas superficiais do Pacífico Equatorial, ali na região do Peru, né, e se estende às vezes até um pouco mais o Pacífico Central, a gente tem uma mudança nessa circulação, né? A gente percebe ali pelas setinhas, né, a setinha é na região ali da Ásia, Indonésia, Oceania também, né, a setinha para cima ela ficou um pouquinho mais grossa. Isso implica em maiores movimentos verticais, formação de nuvens mais abundante, né, chuvas. E o mesmo acontece na região do Nordeste do Brasil. Né? Mecanismos de chuva são favorecidos, convecção profunda, formação de nuvens profundas.
Já quando a gente tem a configuração Del Niño, que é um aquecimento daquela região do Pacífico, né, a gente tem o contrário. Né? As chuvas elas ocorrem mais sobre o oceano, enquanto que são inibidas nessa parte aí do nordeste do Brasil e também na região ali da Indonésia e parte da Oceania. Do lado ali a gente tem essas outras imagens. Se trata de um modo de variabilidade de frequência maior. Né? Ele ocorre com uma periodicidade um pouquinho maior. É o que a gente chama de oscilação Meden-Julien. Né? Inclusive é algo que tem provocado aí um tanto de seca no centro-sul do país, inibindo as chuvas. Né? Quem consegue enxergar ali no mapa, a gente vê ali na região da Indonésia, bem azulzinho, né? Indicando ali nuvens profundas, bastante chuva, e já ali no centro sudeste, também parte sul do país, mais alaranjado, né? Temperaturas mais elevadas e estiagem. E a gente tem vários outros modos de variabilidade, né? Oscilação decadal do Pacífico, oscilação multidecenal do Atlântico, dipolo do Atlântico, né? Importante aí também regulador das chuvas no nordeste do país. El Niño Modoc, né? Além do El Niño canônico, que é esse título que a gente chama, né? Mais recentemente se descobriu esse El Niño Modoc, que parece El Niño, mas não é um pouquinho diferente. E assim por diante, muitos outros mecanismos de variabilidade climática, mas eles possuem essas oscilações e tendem a voltar ao modo normal. Pode passar para o próximo slide, por gentileza? E aí começar a falar um pouquinho, né, sobre mudanças climáticas para vocês, tendo esclarecido esses outros itens. Né, um breve histórico do estudo do clima tem essa linha do tempo, está em inglês, e aqui tem links que vocês podem consultar. Eu não conheço assim, um material em português, mas hoje em dia a gente consegue traduzir também, né, para quem não manja inglês, a gente consegue traduzir lá no Google, ajuda bastante. Mas é muito interessante, já desde lá dos anos 1700, já se havia descoberto o dióxido de carbono, já se havia descoberto instrumentos para detectar a presença do CO2, né? E aí a gente tem ali em 1820, por aí, um matemático francês chamado Fourier, e ele foi a primeira pessoa a descrever a atmosfera como uma espécie de estufa, né, que retém parte da radiação que favorece, né, a manutenção de temperaturas agradáveis e que favorecem, né, a vida como a gente conhece. Né? E mais adiante a gente tem pesquisas, essa pesquisadora, por exemplo, a Fuld, e ela já começa a observar propriedades dos gases em reter calor. E essas pesquisas vão se desenvolvendo até que a gente tem os primeiros cálculos, estimativas de aquecimento global, né, ali do Arrhenius, perto ali de 1900, faz uma conta, o que aconteceria se dobrasse a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Né? Ele disse que se dobrasse, os cálculos deles mostravam uma elevação global de temperatura entre 5 e 6 graus Celsius, e se diminuísse pela metade, a gente teria uma redução em torno de 4 a 5 graus Celsius na temperatura global. Né? Os cálculos deles foram um pouco exagerados, mas foi algo pioneiro, né, inspirador, e com certeza seguiu motivando o aperfeiçoamento de outras pesquisas. Mas, um pouco mais recentemente, talvez na década de 30, 40, né, um outro engenheiro chamado Callendar, ele faz cálculos um pouco mais aprimorados, aperfeiçoados com relação ao aquecimento global. Tem um marco ali, uma linhazinha verde ali em cima, né, que puxa ali de 1850, que é quando começaram as medições de temperatura, algo muito importante, né, essencial para a gente ter dados aí de bastante tempo. E aí, nessas últimas décadas, esses estudos foram se aperfeiçoando, né, mais propriedades dos gases, a atmosfera foi
se tornando conhecida, as observações foram aumentando, e, né, ali já na década de 60, a gente tem ali o Keeling, que começou a medir CO2 e temperatura lá no Havaí, são aqueles gráficos famosos que nós temos, né, e até hoje continuam essas medições, né, um dos principais gráficos que a gente tem para mostrar essa questão do aquecimento global. Pode avançar, por gentileza. Depois vocês podem ver com mais detalhes, né, conhecer mais itens da lista. E no que consiste essa noção de mudanças climáticas? Né? O que se quer dizer quando a gente fala isso? É simplesmente uma questão de entender o equilíbrio do sistema climático terrestre, que vai muito além da atmosfera. Né? Envolve a atmosfera, a criosfera, que é, né, a parte do gelo, oceanos, a biosfera e assim por diante. O sistema terrestre ele busca o equilíbrio entre as suas esferas e a principal fonte de energia, que é o Sol. Então, toda a energia que a gente tem aí da dinâmica da atmosfera, né, para a vida, basicamente toda ela vem do Sol, através da radiação eletromagnética. E alterações nas condições de equilíbrio demandam que um novo equilíbrio seja alcançado. Né, quem estudou aí uma coisa de química, sabe, né, se a gente desloca o equilíbrio, a gente favorece a reação num sentido, no outro sentido, faz, né, na atmosfera, no sistema climático, quando a gente altera as condições ali de um equilíbrio que existe, a gente vai demandar que um novo equilíbrio seja alcançado. E aí essa noção de mudanças climáticas, ela parte desse pressuposto de que o ser humano alterou as condições desse equilíbrio. E, como consequência, o clima está mudando em escala global. Pode passar para o próximo, por gentileza? Aqui tem essa constatação-chave, né? O sexto relatório aí do IPCC ainda está em fase de edição, né? de correções, alguma coisa, mas ele já foi lançado, e ele começa dizendo ali que é inequívoco que a influência humana tenha aquecido a atmosfera, os oceanos e a Terra. Mudanças rápidas e generalizadas têm ocorrido na atmosfera, oceano, criosfera e biosfera. Então tá ali o linkzinho, né? É uma parte do relatório bem enxugada, né? Para quem formula políticas públicas. Então, o relatório completo tem aí cerca de 3.000 páginas. Esse aí tem cerca de 40 e tem um relatório um pouquinho mais técnico, então de 150 páginas. Pode passar, por gentileza. E aí, né, quando a gente constata isso, surgem as questões, né? Como que ocorre essa mudança climática? Quais são os mecanismos? Quais são os possíveis cenários de mudança climática? E o que eles representam para o sistema terrestre e para a subsistência da vida? E o que é possível fazer para conter ou frear essas mudanças? Próximo slide, por favor. Aqui, né, só uma ilustração para vocês. O que eu falei é que um ponto-chave é o balanço de radiação na Terra. Então, esse gráfico ele já está até um pouquinho defasado. Tem um novo dele que eu vi, eu não achei no relatório do PCC, por isso que eu quis manter esse daqui. Né? Mas ele está um pouquinho editado, ele está um pouquinho desatualizado, na verdade. E aí a gente tem ali a radiação de onda curta que vem do Sol, né, ali nessas flechas em amarelo. Então, tem ali no topo da atmosfera 340 watts por metro quadrado, uma parte é absorvida pela atmosfera, uma parte é refletida pelo topo das nuvens por aerossóis em suspensão, uma parte chega à superfície, e dessa parte que chega à superfície, a gente tem a reflexão, por aquilo que a gente chama de albedo. Algumas superfícies se refletem muito e outras absorvem muito dessa radiação. Então, o gelo é uma superfície que reflete muita radiação. Já mares, florestas tendem a absorver mais. A gente tem ali mecanismos embaixo da nuvem
de troca de calor através, né, de calor latente, calor sensível, através das mudanças de fase. E ali, nas setinhas em laranja, a gente tem a emissão de onda longa, radiação de onda longa pela Terra. Então, ela emite, né, é uma propriedade da física da radiação, todo corpo que possui temperatura que não é 0 Kelvin, emite radiação, e aí no sistema terrestre, parte dessa radiação vai embora para o espaço, e parte dessa radiação fica aprisionada, né, na atmosfera por aquilo que a gente chama de efeito estufa, que é algo positivo, né, por causa do efeito estufa, que a temperatura não despenca loucamente, né, que a gente tem temperaturas agradáveis. Se não fosse o efeito estufa, se eu não me engano, a temperatura média de equilíbrio da Terra seria em torno de menos 15 ou menos 19 graus Celsius, né, e com a presença aí de efeito estufa, em média, pelo menos, né, tradicionalmente, o que a gente tem é de 15 graus Celsius, ao redor do globo todo, né, incluindo regiões polares e tal, então, a média na área. Pode passar para o próximo. Ah, desculpa, mantém esse aí. E ali embaixo tem uma setinha verde, no cantinho mais à esquerda, tem ali imbalance, 0,6. Esse valor que está um pouquinho desatualizado, né? Ele está mais para 0,7. É uma fração pequena, mas é isso que tem feito com que esse balanço não seja empate, não seja 0 a 0. A gente está acumulando radiação. E, em resposta a isso, a temperatura sobe, né? Não tem o que fazer. Então, tendo um saldo positivo de radiação, a temperatura vai subir. Pode passar, por gentileza. E aqui a gente tem gráficos, esses foram tirados do relatório, desse último, do IPCC, né? Esse gráfico mais à esquerda, ele tem uma longa linha ali reconstruída em azul, através de modelos climáticos. Eu acredito que vocês ouviram alguma coisa sobre isso com o professor Jurandir ontem. Então, talvez eu esteja chovendo um pouco no molhado, né? Mas espero que pelo menos alguma coisa reforce ou fale de forma diferente. Reconstruído, e aquela partezinha ali preto, mais no cantinho ali daquele gráfico, né, que tem um setinha indo para cima, é de 1850 para cá. Né? Então, essa partezinha é o que está no gráfico mais à direita, e aí a gente tem ali, né? Tem essa parte até 1900, passando um pouquinho de 1950, e depois se divide, né? Tem a faixinha vermelha que vai subindo, mostrando a elevação nas temperaturas, e tem aquela faixinha azul. Qual é que é a diferença disso, né? Esse gráfico ele foi construído através de observações, né? Essa partezinha preta, lembrando, né, desde 1850 a gente tem observações de temperatura, medições de temperatura, e através de modelagem, então uso de modelos matemáticos que simulam os processos atmosféricos, oceânicos, né, e todas as interações possíveis. O gráficozinho azul ali mais embaixo, ele descarta toda a influência humana e ele coloca ali simulação só para forçantes naturais, né? A questão da variabilidade aí dos ciclos solares e também das erupções vulcânicas. E ali que tem em vermelhinho, marronzinho, coloca ali a simulação da combinação, né, de efeitos antrópicos humanos e efeitos naturais. E aí a gente tem essa temperatura subindo. Né? Como é que esses modelos funcionam? Como é que a gente pode acreditar nesses modelos? Primeiro que não é uma simulação só, são conjuntos, são inúmeros modelos matemáticos desenvolvidos que resolvem as equações governantes da atmosfera, né, da dinâmica dos oceanos e assim por diante, processos de troca de calor, processos de radiação. Eles incorporam isso tudo, efeitos astronômicos. E aí, o que eles fazem? Como é que eles sabem que esse modelo está funcionando bem para a previsão, para o prognóstico?
eles reproduzem o clima recente passado. Né? E aí a gente sabe, olha, esse modelo está representando bem o último século, que a gente tem informações para conseguir validar. Aquilo que o modelo diz, a gente consegue verificar e ver, olha, ele está concordando bem com aquilo que de fato ocorreu. É o que a gente chama de hindcast, a previsão de um tempo que já passou. E aí ele faz essas projeções para o futuro. Pode passar, por gentileza. Aqui, né, a gente tem a questão das forçantes naturais e entrópicas. Nessa coluna em cinza, que a gente tem ali, né, é o aquecimento observado. Então, a gente tem a coluna em cinza, cerca de 1 grau e pouquinho. Essa barrinha em preto, ela determina o grau de incerteza que se tem, certo? Então, não é um valor fechado, ele é um valor mais ou menos alguma coisa que incorpora uma incerteza que a gente tem. Depois, no segundo gráfico, no gráfico ali do meio, o que a gente tem? A gente tem as influências humanas, positivo e negativo, né, que contribuem para o aquecimento global e que contribuem, que refreiam o aquecimento global. Então, a gente tem ali, nessa barrinha vermelha, a maiorzinha, isso são as contribuições das atividades humanas em favor do aquecimento global, né, para o aumento da elevação das temperaturas, né, sobretudo a emissão de gases de efeito estufa. Em azul ali é o que seria a contribuição humana que acaba por refrear um pouco esse aquecimento, né? E está principalmente vinculado aí à questão da emissão de aerossóis, porque os aerossóis, eles refletem radiação solar, né? Então, eles impedem que ela chegue até a superfície e fique aprisionada pelo efeito estufa. Então, eles favorecem, né? Eles promovem, fazem esse balanço um pouco. Não chega a ser um balanço, porque, obviamente, a contribuição positiva é muito maior. E aí, a gente tem um saldo ali. E nos gráficos ali que a gente nem enxerga, a gente só vê as barrinhas pretas com relação ao grau de incerteza, relacionado com a atividade solar e vulcânica, é ínfima a contribuição perto das atividades humanas, e a variabilidade interanual. Né? Não sei se vocês lembram, esses gráficos que mostram o aquecimento solar, eles não são uma linha reta e sempre subindo. Né? Eles fazem as oscilações, sobe e desce um pouquinho. Então, a gente tem alguns efeitos, né? Anos de laninha, a temperatura tende, não necessariamente a cair, mas pelo menos tende a frear a elevação das temperaturas. Né? Anos em que a gente teve grandes erupções vulcânicas foram anos relativamente mais frios, ou que não aqueceram tanto, pelo menos, porque o papel desses aerossóis na atmosfera foi de bloquear a radiação, né, e provocar esse resfriamento. Depois, ali no outro lado, a gente tem contribuições de diferentes gases e particulados atmosféricos. Pode passar para a próxima, por favor? Falar aqui rapidinho. A gente tem mecanismos que a gente chama de feedback ou retroalimentação, que são muito importantes, né? E é algo que tem sido incorporado desde que o IPCC, né? Desde que pesquisas começaram para tentar simular e compreender o clima futuro, as mudanças climáticas. Essa questão desses mecanismos de feedback é algo que tem se trabalhado muito, porque o sistema climático ele não é linear, né? Algumas mudanças aqui produzem mudanças lá no outro ponto, e essas mudanças elas podem se amplificar, podem ser favorecidas, aumentar, crescer, ou pode acontecer de ter algum mecanismo que é desencadeado pelo aquecimento global, mas que contribui negativamente para o aquecimento global. Então, tem ali, por exemplo, alguns exemplos de feedback positivo, né? O feedback de gelo albedo, se a temperatura aumenta, o que acontece, né, com as calotas polares? Todos nós já vimos algo a respeito, né? Elas vão derretendo. E aí a gente tem menos gelo. O que o gelo favorece? O gelo ele reflete muita radiação. Então, derreter o gelo, a gente tem menos gelo,
a gente absorve mais radiação na superfície da Terra, né, como um todo, né, diminui o albedo, e isso contribui para que a temperatura aumente novamente. Então, é um ciclo fechado que está favorecendo o aumento contínuo das temperaturas. O contrário também é verdadeiro, né? Se a gente tiver um resfriamento da superfície, aumenta a quantidade de gelo, aumenta a quantidade de radiação solar incidente que é refletida para o espaço, e isso favorece a diminuição das temperaturas. Um outro exemplo, né, de feedback positivo que propaga, que aumenta, amplifica, né, as mudanças climáticas, o aquecimento global, é o derretimento do permafrost, que é uma camada permanentemente congelada e que comporta em si organismos, né, animais, micro-organismos, enfim, plantas, que foram congelados e não se deterioraram por completo. O derretimento desse permafrost, ele favorece a liberação de mais CO2 e de mais metano na atmosfera, e são gases de efeito estufa. Então, o derretimento da permafrost libera gases de efeito estufa que, por sua vez, proporcionam um aumento, novamente, das temperaturas. A gente tem também exemplos de feedback negativo, que eles tentam puxar o sistema de volta para o equilíbrio original. Né? Não sei se vocês já ouviram falar de fertilização de carbono. Tem gente que defende, não, é bom, o CO2 é bom, porque aí a gente tem mais CO2, as plantas se alimentam de CO2, então a gente vai ter aí um boom nas florestas, né? Vai estar dando aí uma hipertrofia nas florestas, maravilha. Então, a solução é botar CO2 na atmosfera. Isso é verdade até um certo ponto, né? Até um certo ponto, algumas condições, isso é verdade, a gente alimenta as plantas com CO2 e elas crescem mais. E aí elas absorveriam mais CO2, né? E aí isso favoreceria a redução das temperaturas, do efeito aí. Mas tem algumas limitações, né? Porque vai chegar um ponto, se a temperatura passar de um determinado limiar, essa fertilização de carbono não é mais eficiente, ela acaba, na verdade, trabalhando contra as florestas. Né? A gente tem outro exemplo de feedback negativo, alguns tipos de nuvens cuja formação é favorecida pelo aquecimento, né? Porque a gente tem maior evaporação dos oceanos e lagos. Então, aumenta a temperatura, aumenta a evaporação e começa a formar uma camada de nuvem, né, maior formação de nuvem. E aí, em alguns casos, para alguns tipos de nuvens, isso atenua a entrada, a chegada de radiação à superfície e, por sua vez, condiciona o resfriamento. Então, é um feedback negativo, porque, embora ele tenha início pelo aquecimento, ele tende a puxar de volta para o resfriamento. Certo? Próximo, por favor. São umas ilustrações só para mostrar essa questão do equilíbrio. A gente tem ali, né, no Uzinho, tem a bolinha. Se a gente deslocar essa bolinha, né, se é um equilíbrio que está estável, ele oscila um pouco, mas ele volta para o ponto de equilíbrio. Agora, se a condição é de instabilidade, o que acontece? Né, a gente empurra aquela bolinha naquele U invertido e ela segue embora. Mas, além disso, a gente tem o que a gente chama também de pontos de não retorno. Né? Há um limite para essa estabilidade. Imagina ali na bolinha, ali no ponto A, né, a gente pode forçar ela até determinado ponto. Né? Se essa forçante for demais, ela vai passar aquela rampinha ali no ponto B e vai atingir vai buscar um outro estágio de equilíbrio. Né? E isso é muito discutido na questão das circulações dos oceanos, né? Quando se fala em colapso de circulações importantíssimas para a manutenção do clima doente, e aí são pontos de grande incerteza, né, nas projeções aí na modelagem climática. Pode passar, por favor. E aí trazer aqui alguns estudos que são desenvolvidos aqui no Brasil, né? Não é puxar a sardinha do meu lado, mas eu busquei esses aí nos currículos dos meus colegas pesquisadores,
né, são ali no CEPAGRE, no Unicamp, mas a gente tem inúmeros estudos no Brasil tratando dessa questão das mudanças climáticas, dos cenários, dos impactos, né, em diferentes escalas, em diferentes aspectos. Né? Esse aqui é um estudo local, né, para a cidade de Campinas, falando das ondas de calor. Né? Os relatórios do IPCC já falam que fenômenos como ondas de calor tendem a se tornar mais frequentes, mais intensas, mais duradouras, né? E é essa conclusão que também foi chegada aqui para a cidade de Campinas, observando uma série histórica, né, de dados de temperatura. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui, ó, uma questão mais voltada à agricultura. Né? A agricultura, como a gente conhece, ela vai mudar, ela vai precisar mudar, né? Porque as condições que hoje fazem determinada região ser produtora de determinada cultura vão ser diferentes, né? Então, região que hoje é produtora de café, talvez daqui a uns anos, daqui a umas décadas, as condições não vão mais ser favoráveis para plantio de café, né? E assim por diante. Né? Então, esse estudo ele discute isso, justamente isso. Né? Regime de chuva é diferente, e assim por diante. Próximo, por favor. Mais um estudo, impactos projetados com relação ao aquecimento de 1,5 e 2 graus Celsius na temperatura e precipitação na América do Sul, que são os cenários mais favoráveis, né, do IPCC, são os mais, enfim, os melhores casos que a gente tem são esses. Pode passar a próxima, por gentileza. Esse estudo muito interessante, que ele avalia, né, através de simulações, de experimentos computacionais, modelos aí de interação atmosfera e biosfera, ele avalia os efeitos do aumento da concentração de gás carbônico em um experimento na floresta amazônica e a questão do desmatamento, né, generalizado em larga escala na Amazônia. E os dois casos levam a uma redução no volume de chuvas, que é muito maior do que a variabilidade que tem sido observada das chuvas. Né? Um ano chove mais, outro ano chove menos, isso é normal. Né? Mas o que foi simulado aqui é que essas chuvas elas vão diminuir muito mais do que o que é a variabilidade tradicional. Pode passar, por favor. E mais aqui, ó, um outro artigo também falando questão das doenças infecciosas no contexto das mudanças climáticas e da vulnerabilidade socioambiental. Já é uma outra abordagem muito importante, muito interessante, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia. Pode passar, por favor. Outro, né, a adaptação do café, a questão das mudanças climáticas. Pode passar, por favor. Então, ali foram alguns estudos, né, algumas abordagens, levando em conta alguns aspectos, evidentemente, é muito difícil a gente conseguir englobar todos os aspectos possíveis das mudanças climáticas, afeta todas as esferas, né, é difícil a gente não pensar em alguma atividade, a própria sobrevivência humana, né, depende das condições meteorológicas e do clima. E aí, eu, como meteorologista operacional, né, pensando o que essa questão das mudanças climáticas, que parece que é algo que às vezes a gente fala, né, pensando em 2100, né, tá tão distante, parece que tá tão distante, mas é algo que já está ocorrendo, né, e que não demora a chegar lá. A gente se depara com uma frequência tão grande de eventos meteorológicos extremos e impossível não se questionar, né? Será que esses eventos são resposta às mudanças climáticas?
Será que esses eventos evidenciam as mudanças climáticas? Essa é uma pergunta que eu me faço muitas vezes, e se eu não me fizesse, sempre tem muito jornalista e muitas pessoas que vêm nos perguntar esse tipo de coisa. Ah, tal evento, isso, a gente pode atribuir isso às mudanças climáticas? A gente já vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Né, alguns exemplos recentes aqui da região de Campinas, que é a minha realidade, onde eu acompanho, monitoro, né? Ano passado a gente teve o abril mais seco desde o início dos registros meteorológicos ali do CEPAG, já tem mais de 30 anos de dados, tivemos o abril mais seco, sem chuva, né, inédito. E, ao que me parece, tem o Instituto Agronômico de Campinas, que tem aí da ordem de 100 anos de dados, e também foi o abril mais seco nos registros dele. Também ainda ano passado a gente teve uma onda de calor intensa que causou o recorde de temperatura, né, entre outubro e novembro. A gente teve aí vários dias na sequência quebrando recorde. E não foi só em Campinas, né? Eu me lembro boa parte do estado de São Paulo e boa parte do centro-oeste, sudeste do país sofreram com aquela intensa onda de calor. Recordes foram quebrados um dia após o outro. Período de estiagem esse ano, entre maio e setembro, aqui em Campinas a gente teve o menor acumulado de chuva para esses meses desde o início dos registros ali do CEPAG. Mais de 30 anos de dados, o menor, né? E tudo parece que acontecendo meio que simultaneamente. A gente teve também, para balancear, né, intensas ondas de frio em julho de 2021. A gente falou há pouco do café, né, regiões aqui do estado de São Paulo, sul de Minas, que há décadas não experimentavam geada, né, e os cultivos do café foram descendo o morro, teve uma quebra de safra gigantesca no café, né? A gente já está pagando mais caro no café agora, né? Então, aí, talvez de R$ 2, R$ 3 ou mais, no saquinho de café, para quem gosta de café. Em função disso, né? E não só disso, né? De outros fatores, mas esse foi uma das forçantes também para o aumento do preço, né? Porque os produtores foram meio que surpreendidos por essa geada, né? Que já não ocorria há anos. E a gente observa isso em escala global, né? Eu acompanho a Organização Meteorológica Mundial, mês a mês eles vão publicando, olha, foi mais um mês que quebramos o recorde de temperatura média no globo, né? Pode passar para o próximo slide, por favor? Eu vou fazer alguns comentários agora, mostrar alguns gráficos. Gente, vocês desculpem, eu estou falando demais, mas já está para acabar, tá? Aqui o gráfico de temperatura, pegando aqui o mês de outubro, e eu faço esses gráficos basicamente todo mês, e eu avalio, né? A gente tem a normal climatológica, e a gente avalia o mês atual, né? E os anos anteriores com base nisso. A gente tem aqui para o mês de outubro, nesse quadradinho aqui, a gente tem os últimos 15 anos. E a gente percebe, né, que substancialmente as temperaturas estão mais elevadas. É algo sutil, mas é algo que a gente percebe, né? Aqui a gente percebe eu estou mostrando no meu ponteiro no meu mouse, vocês não estão vendo. Vocês percebem na parte que não está ali mais à esquerda, ali, começo da série, de 91 até 2004, se pegar aquela linhazinha vermelha, que são as temperaturas, as médias das temperaturas máximas, né, a gente tem aquele limiar ali de 30 graus Celsius e a maior parte das ocorrências está abaixo de 30 graus Celsius. Aí a gente tem um ou outro episódio, né, temperaturas máximas superando os 30 graus Celsius, mas já de 2006 para cá, esse gráfico ele tem basicamente ficado mais sobre a linha ou acima dela, né, e algum evento ou outro que baixa um pouco. Né, a questão das chuvas também. A gente tem tido uma frequência muito grande e que mostra uma tendência, né, de chuvas abaixo da média. Né? Poucas ocorrências de chuva que superou a média. E muitas ocorrências de chuva que ficou abaixo da média. E isso é preocupante,
né? Ali um pouco mais embaixo, aquele gráfico de barras ali, vermelho e azul, é desse ano, para a cidade de Campinas. A gente tem, em vermelho, são as médias climatológicas, os valores de referência que a gente tem, né, de 30 anos. Em azul é aquilo que a gente observou esse ano. Então, com exceção de fevereiro e de outubro, todos os outros meses a gente teve chuva abaixo da média, bem abaixo, né? Uma outra crise hídrica a gente teve, né? Muitas cidades aqui da região do estado de São Paulo fazendo racionamento de água. E, né, curiosidade ou não, fevereiro só não ficou abaixo da média por causa de um evento extremo que a gente teve de chuva de 90 milímetros em um dia, né? Então, isso parece ainda reforçar essa ideia, né? Por causa de um evento extremo de chuva que a gente não ficou abaixo da média. Pode passar, por gentileza. Quando as pessoas veem, né, esse tipo de gráfico, elas perguntam, né, isso, é aquilo que eu também perguntei, isso é indício de aquecimento global, de mudança climática, né? E aí, né, eu costumo responder, olha, os estudos sobre mudança climática, eles apontam para mudança nos regimes, né, de chuva, de temperatura. Então, nesse aspecto, a gente tem aí evidências que são plausíveis para isso. Bater o martelo, a gente precisa ter alguns estudos, né, eu vou falar um pouquinho sobre eles já já. Né, isso aqui mostra alguns prints de tela de organizações internacionais. A gente tem ali da Organização Meteorológica Mundial fazendo, no final de outubro, um balanço do clima, das condições meteorológicas ao longo do ano, né? Mencionando os extremos de seca, ondas de calor, incêndios de grandes proporções associados a secas e ondas de calor sobre os oceanos, e ao mesmo tempo eventos de chuva, né, que destruíram ali na Europa, né, algo assim surpreendente. A Europa, né, sofreu aquelas perdas que sofreu por causa de chuva e enxurrada, cidades destruídas, semanas para reconstruir, semanas sem energia elétrica, né, sem condições básicas. E a Organização Meteorológica Mundial atribuindo, ainda de forma preliminar, mas chamando a atenção, relacionando isso ao apelo das mudanças climáticas. Né? Ali a gente tem também um mapinha, um mapa dinâmico, vocês podem acessar ali no link. Ele leva para esse mapeamento de eventos extremos ao redor do globo. Pode passar, por gentileza. Desafios operacionais da meteorologia. Então, a gente tem esses eventos extremos acontecendo e a gente precisa investigar eles e saber, né? Será que, de fato, é causado por aquecimento global? A gente não é cético, mas a gente também não quer ser precipitado, né? Então, a gente precisa conhecer, e certamente, no mínimo, boa parte desses eventos tem uma contribuição direta, né, das mudanças climáticas. Esses eventos, essas pesquisas de atribuição, né, de algum evento ou eventos ou situações ao aquecimento global, às mudanças climáticas, não são triviais. A gente precisa fazer experimentos aí computacionais para demonstrar isso. A gente precisa ter um preparo maior em monitoramento, acompanhamento e previsão de eventos meteorológicos e climáticos extremos. Isso é um desafio, né? Quem é meteorologista está trabalhando com uma matéria que está em transformação. E a gente precisa se adaptar a isso. E a gente precisa saber, né, que as coisas vão ficando sérias e a previsão do tempo não basta simplesmente dizer, né, vai chover e a temperatura vai ficar entre tanto e tanto. Né? A gente precisa cada vez mais entender o impacto, né, da previsão do tempo nas vidas das pessoas e fazer uma previsão voltada para as pessoas. A gente precisa trabalhar na conscientização dos agentes públicos e da população em geral, né? Trabalhar essa questão do preparo para adaptação e mitigação
das mudanças climáticas. A gente precisa compreender como que essas mudanças afetam a sociedade. Já falei para vocês nessa questão da produção de alimentos. Imagina se houver um colapso na produção de alimentos porque não houve preparo para as mudanças climáticas. E aí, quebras de safras generalizadas, né? Que problema. A gente está falando aí de problemas de abastecimento, né, associados aí à pandemia, e é algo que a gente está, né, conseguindo contornar de certa forma. Pensando em geração de energia, né, a gente teve essa crise hídrica esse ano, a conta já ficou mais cara, já se falou em apagão. Isso para algo que, em princípio, né, é uma crise, é algo que a gente entra e sai. Né? Mas agora, se o negócio está mudando de vez, a gente precisa saber como que essa mudança vai nos afetar. E será que a matriz energética que a gente tem vai comportar essa mudança? Né? E a gente já se fala, obviamente, em energias alternativas. A gente tem parques eólicos, parques de energia solar. Ótimo. E será que daqui a algumas décadas eles vão estar ainda servindo, produzindo o tanto que eles foram programados, projetados para servir? A questão do êxodo de áreas do globo, né, seja pela questão das secas, impossibilitam, inviabilizam pessoas de ficarem, populações de ficarem no seu lugar, ou elevação no nível médio do mar. Né, a questão da saúde e do conforto humano, a gente tem uma linha dentro da meteorologia que é a biometeorologia, que justamente estuda isso. Há inúmeros estudos, né, falando de doenças cardiorrespiratórias e condições meteorológicas, e poluição atmosférica, né, e várias outras pragas, né, dengue, várias outras doenças, né, associadas às condições atmosféricas climáticas e como é que isso vai evoluir. A gente precisa compreender isso. Próximo slide, por favor. A gente precisa acompanhar e verificar indícios de mudanças climáticas e da ocorrência de eventos meteorológicos extremos em escala local e regional. E aí, como eu falei antes, né, buscar atribuir essas causas e quantificá-las. Eu mostrei os gráficos ali para Campinas, eu falei para vocês que a gente ainda não tem essas respostas, mas a gente está trabalhando para tentar desvendar, né? O que causou aquela elevação na temperatura? Será que aquilo já é efeito das mudanças climáticas? Será que simplesmente, né, a questão da ilha de calor urbano, talvez uma mudança climática regional, que certamente também afeta o clima em escala global, né? Porque a gente não consegue conter alterações climáticas a um lugar só. Né? E um desafio muito grande é contribuir para a elaboração e implementação de políticas públicas. Né? Eu já ouvi falar do termo, embora não tenha estudado extensivamente, justiça climática e etc. Né? Estudo de áreas suscetíveis a desastres, né, meteorológicos. E se os desastres vão aumentar, de repente áreas que ainda não são suscetíveis vão se tornar suscetíveis, e assim por diante. Próximo slide. That's it. Muito obrigado. Né? Eu trouxe aí vários questionamentos, várias coisas. Assim como nos estudos de mudança climática, né, a gente tem muitas incertezas. Também, né, na questão da meteorologia, a gente tem que se reformular, né? É uma profissão que precisa se adaptar também às mudanças climáticas. A gente está nesse contexto de pandemia, não sei se vocês, né, acho que a maioria provavelmente é da área de gestão ambiental. Logo no começo da pandemia, o que saiu de artigo científico, Índia, China, Europa, Oriente Médio, Brasil, né, Rio de Janeiro, São Paulo,
um monte de gente, assim, motivada, dizendo, olha, que legal, a gente tem o lockdown, a qualidade do ar melhorou, a quantidade de rejeitos, né, que estavam poluindo diminuiu. E aí já os pesquisadores, cientistas já chamando a atenção disso, olha, nós conseguimos, nós vamos conseguir frear, olha só, isso aqui mostra, né? Na região de Campinas e em outras regiões também, a gente fez um estudo, e aqui no caso foi o contrário, né? Junto com a pandemia, a gente teve um aumento no número de focos de queimadas aqui na região, a gente teve uma piora na qualidade do ar, as pessoas em casa, menos tráfego veicular, menos atividades, e a qualidade do ar piorou, porque tivemos um aumento no número do foco de queimadas aqui na região. Eu já sei também em outros pontos do estado de São Paulo, já conversei com outras pessoas, estão pesquisando isso também, né? E aí são coisas que a gente precisa compreender, né? Pensando vocês assim na questão da gestão ambiental, né? Tem aí as normas do CONAMA, né? Tem as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, da EPA, né? Pensando na questão de concentração de poluentes atmosféricos, geralmente se pensa muito na saúde, se pensa muito em curto prazo, né? Exposição das pessoas, mas e se de repente for pensado não só na saúde, né, essa questão de curto prazo, não exceder tal limiar em 24 horas, média de 8 horas, mas se pensar em termos daquilo que a gente precisa, né, em longo prazo, para refrear as mudanças climáticas, a gente não quer só ter um ar bom, mas a gente quer limitar o aquecimento global. Né? Se fala em ter um balanço zero ou até negativo de emissões de carbono até 2050, né? Eu sou meteorologista de formação, fiz faculdade lá na Universidade Federal de Pelotas, e lá tem o Instituto Federal também, eu fiz duas disciplinas do curso de gestão ambiental também, né, uma de química e uma de controle de emissões atmosféricas, né, e como é que se pode fazer para conter essas emissões, né, buscar por pesquisas, por tecnologias, por inovação, né, tem gente embutindo carbono em construção, né, então aí é uma provocação aí também para vocês, né, como é que pode ser feito isso, né, na área de vocês. Obrigado, gente, desculpa aí a falação. Perguntas, comentários, fiquem à vontade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Professor, muito obrigada, né? Fala maravilhosa, necessária, né? São muitas informações que precisamos estar atentos, particularmente para o pessoal de gestão ambiental, né? É um adendo à formação, que com certeza vai fazer toda a diferença, e temos outros alunos aqui de outros cursos também, que com certeza estão aí para se conscientizar, que é o nosso objetivo aqui nessa semana. Então, a sua fala foi espetacular nesse sentido. Pessoal, então nós vamos abrir agora para as perguntas, né, naquele nosso sisteminha, levantar a mão, quem tiver sem microfone pode colocar no chat. Professora Vera está com a mão levantada desde o início, não sei se foi acidental ou se deseja falar algo. Gostaria, Vera? Não sei, Vera tá por aí? Ela estava falando agorinha no chat. Bom, enquanto a Vera não aparece, alguém mais gostaria de tirar alguma dúvida, fazer algum comentário? Não sejam tímidos, temos um pouco mais de flexibilidade nesse último horário, então fiquem à vontade. Professora Raquel, Rafael. Eu coloquei meu e-mail ali, se alguém quiser pedir alguma informação, pedir os slides, perguntar, trocar ideia, fica à vontade, tá bom? Tá no chat.
E deixa eu aproveitar então, já que ninguém quer falar nesse momento, teve um determinado momento, eu fiquei aqui moderando, então teve algumas partes que eu perdi mesmo. Mas teve um momento que você falou a respeito da adubação com carbono, né? Que seria, na verdade, a questão do sequestro de carbono, né? Então, ele seria um feedback positivo para o aquecimento, é isso? Eu fiquei um pouco confusa nesse. Seria um feedback negativo, mas ele não é ilimitado, né? Essa questão da absorção de carbono pelas florestas é verdadeiro, mas ele também depende da questão da temperatura, né? Para que ele seja eficaz de fato. A partir de determinado limiar de temperatura, aí eu não entendo muito assim de fisiologia vegetal, mas tem uma coisa a ver com a abertura dos estômagos das Sim, sim. plantas e limita aí a absorção do carbono. E aí a gente tem aquele estudo lá para a Amazônia. Inclusive tem um pesquisador do CEPAG também, que está envolvido num projeto aí gigantesco, Amazon fez, que eles estão fazendo experimentos agora, né? Eles pegaram uma porção da floresta, eu não conheço muitos detalhes, né? Mas eles estão emitindo mais CO2 naquela região e estão vendo como que aquilo vai impactar o crescimento das plantas e como que aquilo, né, vai afetar essa dinâmica, né, toda da interação biosfera-atmosfera. Né? Mas, em princípio, os estudos computacionais, as simulações computacionais mostram que um aumento muito grande poderia causar um efeito inverso, né, ao invés de desfavorecer isso, né, a absorção de carbono, e também inibir a formação de chuva, né, diminuir a quantidade de chuva, né, pensando na Amazônia lá. Ah, sim, faz sentido, porque a gente tem na fisiologia vegetal essa questão do ponto ótimo, né, para a realização da fotossíntese. Então, você tem aquela curva, tanto de luz quanto de gás carbônico, né? Então, a curva sobe, quando você chega ali no ponto ótimo, é o momento que a taxa de fotossíntese ela não, ou não se altera ou ela entra em queda, né? Porque não tem mais ali o mecanismo para ser feito. Agora eu entendi a associação, realmente faz sentido. Muito obrigada. Eu falei alguma coisa, mas o meu microfone estava fechado. Desculpa, estou com problemas técnicos hoje. O professor Bruno, boa noite. Meu nome é Raquel, sou professora da Unileia, do curso de Gestão Ambiental. E eu queria perguntar uma coisa que a gente debateu até ontem na palestra do professor Jurandir, que foi sobre adaptação às mudanças climáticas, né? Na sua fala, você disse que a gente pensa sempre nas alterações para daqui a 100 anos, né? Mas será que elas já estão acontecendo? Né? E isso tem uma certa dificuldade da gente entender se uma mudança de temperatura acontece por outros motivos ou por causa de mudança climática, né? É aquele caso das pessoas que falam, nossa, antigamente era mais fresquinho, mas antigamente tinha mais árvore também, ninguém tinha tirado as árvores do quintal para fazer piscina, né? Sim. E colocado piso frio para dar menos trabalho, para não ter que cortar grama. Mas, não sei, eu não sou meteorologista, mas na minha humilde opinião de bióloga, a gente já vive as alterações climáticas, certo? Com certeza. Com certeza. E aí, a minha pergunta é sobre a adaptação às mudanças climáticas. Você acha que no nosso país a gente vem falando o suficiente sobre adaptação? Bom, pode ser que tenha alguns meios aí que eu ainda não tenha entrado, né? Mas eu acredito que não. A gente não sabe, a gente não é educado. Na verdade, a gente não é nem muito adaptado ao clima atual, né?
é uma luta que a gente faz, né? Lá nos Estados Unidos eles têm um programa lá que é Weather Ready Nation, a nação preparada, né, para as condições meteorológicas, né? E aqui nem isso a gente tem. Então, às vezes, sei lá, condições típicas e a gente padece, né, em função disso. Então, a gente está tentando conscientizar disso e ainda mais, né, para possíveis mudanças, né? Então, sem dúvida nenhuma, é algo que a gente precisa trabalhar muito, né? Precisa entrar no currículo das crianças na escola, precisa, né, se falar mais nos ambientes universitários, certamente, certamente, né? E trazer diferentes pessoas para o debate, né? Gente que tem insights diferentes, que conhecem áreas diferentes, né? E impactos, formas diferentes. Com certeza, é uma discussão essencial. Obrigada. Patrícia estava com a mão levantada. Boa noite, professora Raquel, professora Luana. Boa noite. Boa noite, professor Bruno. Não levantei a mão, infelizmente, na palestra da professora Kézia, mas não dava, porque se eu levantasse a mão, nem ia ter palestra do professor Bruno. Então, deixei passar, fazer o quê, né? Era uma palestra seguida da outra, então tive que deixar passar. Mas, enfim, ontem, professor Bruno, parabéns, ótima palestra, sempre professora Luana e professora Raquel arrasando, como sempre, não tem nem comentários, porque cada vez enriquecendo mais todo o conhecimento, né, para quem está estudando gestão ambiental. Ontem a gente falou com o professor Jurandir sobre mestre Jurandir, né? Ele falou sobre vários assuntos, e aí eu toquei no assunto do efeito estufa, que em 2021 foi muito comentado, né, nesse ano de 2021, o CO2 aumentando, porque muitas pessoas, a gente fica falando assim, o CO2 e tal, 60% do efeito estufa, né, é responsável pelo CO2. Eu tenho essa informação de que é de 60%, posso estar errada. Bom, enfim, a informação que eu tenho anotada sobre esse assunto é esse. O CO2 é responsável por 60% do efeito estufa, que é a permanência na atmosfera de pelo menos centenas de anos. O dióxido de carbono é proveniente dessa queima, né, de combustível, tal, queimadas, desmatamentos, destrói reservatório. E falando muito rápida, porque eu deixei tudo para falar de uma vez só. Destrói os reservatórios naturais, sumidouros. E aí eu queria a opinião do professor Bruno sobre esse assunto, né, que tanto do efeito estufa, quanto se é real mesmo. Ontem o professor Jurandir falou que, eu falei, se tinha uma média, assim, né, para quantos anos a gente espera, ele falou centenas de anos, só que eu venho estudando e, pelo que eu estudo, já tem um cálculo de 25 a 30 anos, a gente está sentindo cada vez com mais força, né? E aí eu queria uma pincelada assim do professor Bruno sobre esse assunto também. Se não for sair muito, né? Se não for do agrado do professor Bruno, não precisa comentar. Mas se o professor Bruno quiser comentar, vai ser maravilhoso. De forma alguma, questionamento pertinente, assim, vou tentar responder da melhor forma possível. Eu não tenho esses dados, assim, agora de pronto, né, mas, de fato, os principais... Assim, o efeito estufa é um mecanismo natural da Terra, tá? É o que permite que as temperaturas fiquem, assim, sustentáveis, né, para a vida. O problema é o agravamento desse efeito estufa e do aquecimento global que leva às mudanças climáticas, né, a busca por um novo estado de equilíbrio, né? Senão a gente teria, assim, temperaturas variando muito ao longo
do dia, né, no ciclo diurno, e também na vertical. Talvez ia estar com o pé sentindo um calorão e com frio já na barriga para cima, né? Porque a taxa de variação vertical da temperatura ia ser muito grande sem o estufa. Mas aí os gases que a gente tem, né, que mais contribuem são certamente o CO2, o metano e tem um óxido de nitrogênio também, que são os maiores vilões assim nessa questão. O vapor de água, por exemplo, ele é um gás de efeito estufa. Ele contribui, né, para a retenção de parte da radiação aí de onda longa que mantém a Terra aquecida, né, agradável. Há uns 3 anos atrás, talvez exatamente 3 anos atrás, mais ou menos por essa época do ano, eu tive a oportunidade, né, estando no exterior, de participar de um workshop do IPCC, em que foi falado, né, brevemente sobre esse relatório que estava sendo preparado, né, que foi lançado agora. E a gente teve, numa parte desse workshop, a gente teve várias pessoas de empresas locais, empresas grandes. Eu lembro que tinha uma empresa de laticínios, tinha um representante de uma empresa de shipping, né? São esses grandes navios que transportam cargas pelo oceano. Teve outros representantes também, e apresentando, né, seus planos de sustentabilidade, aquilo que tem sido feito por eles, né, para reduzir aí as suas emissões e tal. E o foco era zerar, né, as emissões, né, o balanço até 2050, ou até negativar as emissões, ou seja, a gente ia ter que criar a forma de sequestrar, né, o carbono da atmosfera. Isso até 2050, né, para tentar conter ao máximo possível o aquecimento global e as mudanças climáticas, né? Então, certamente, né, o maior fator de emissão aí Bom, vocês são da gestão ambiental, vocês vão saber isso melhor que eu. Se quiserem corrigir, fique à vontade. Mas a queima de combustíveis fósseis é, sem dúvida, a maior contribuição, né, antropogênica para a emissão de CO2, né? Então, certamente a gente precisa buscar aí combustíveis e matriz energética alternativa, né, que seja limpa, né, completamente limpa. Aqui no Brasil a gente usa uma matriz energética basicamente hidrelétrica, e já tem se investido mais em outras fontes também, melhores até, mas outros países, né, nessa crise hídrica a gente tem que recorrer à termoelétrica, né? E aí isso encarece a nossa conta de luz. Mas outros países, né, Estados Unidos, boa parte da Europa, eles ainda usam muito a queima, né, de carvão, que é feito energia termoelétrica. Então é um desafio que a gente tem aí, com certeza. E vocês, não sei se tu és da área de gestão ambiental, eu acredito que sim, né? Vocês têm também um grande desafio e, com certeza, uma grande oportunidade de contribuição nesse processo. Bom, nós temos... Patrícia foi respondida, né? Cadê Patrícia? Foi, agora é o Félix. Fui respondida sim, não, foi bem esclarecedor. É porque a gente tocou nesse assunto de fugir um pouco do assunto, eu sei, mas, assim, a gente sempre tem um professor disponível, então a gente já bota todas as nossas dúvidas ali, caso o professor queira ajudar, né, lógico. E eu entendi que o professor Bruno super disponível. Na verdade, Luana e Raquel, só puxar saco, estão sempre de parabéns, porque fazem, assim,
parece que uma escolha a dedo com professores, como foi com a Késia, como foi com o professor Jurandir ontem. São professores, pô, sem palavras, cultíssimos, que enriquecem de uma maneira grandiosa a nossa formação. Então, parabéns, professor Bruno, parabéns a Raquel e a Luana por estarem contribuindo, né? Então, contribuindo firmemente com a formação dos novos gestores ambientais. Então, Luana e Raquel, tenho certeza que vão chorar muito ainda de muitas homenagens que vão receber, porque são professoras nota 1000, não tem nenhuma nota para dar, nota 1000, que espetaculares. Só trazem palestras muito enriquecedoras. E parabéns, professor Bruno. Não tem nada a acrescentar. Tudo que você tenha dito foi só para engrandecer meu currículo. Muito obrigada, Bruno. Perfeito, Patrícia. Obrigada pela parte que me toca. Só lembrando que nesse evento, especificamente, a comissão organizadora incluiu o Rafael também, que é doutorando da Unicamp, e que foi, né, a ponte aí para que nós conseguíssemos acesso a esses professores maravilhosos. Agora vamos passar a palavra para o quem, Raquel? Félix. Pergunta aí, Félix. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite. Parabéns pela palestra. Eu observei, né, que entre os links das palestras que nós tivemos ontem, com o professor mestre Jurandir, hoje com a professora Késia e agora com o professor Bruno, essa questão da migração de culturas devido ao clima, né? Porque o clima vai mudar. Se a gente não tomar providências em todo o planeta, assim como o professor Bruno falou hoje, né, em um link sobre a cultura do café, ela vai ser impossibilitada de ser cultivada em determinados lugares que ela estava sendo cultivada atualmente, por conta do clima. Pelo que eu percebi nas 3 palestras, e foi muito enriquecedor para a gente observar essa questão do clima, né, professor? Exatamente, isso é algo assim, quanto antes a gente se der por conta disso e quanto antes se preparar para isso, estudar exaustivamente, né? Ainda há incertezas em alguns aspectos, né, com relação às mudanças climáticas, não que elas estão ocorrendo, mas como, né, a sua amplitude, em alguns pontos, em algumas regiões do globo, né, tem alguma incerteza maior e tal, mas a gente precisa melhorar isso e trabalhar, né? A gente não quer ser pego de surpresa, a gente não quer, enfim, né, ficar na mão aí nesse aspecto, ainda mais a produção de alimentos, né? Algo tão essencial, né? A gente já sabe que tem quem pague mais do que a gente, né? Se aqui no Brasil, se der crise, vai ter gringo comprando a nossa comida aí, tirando o nosso prato, então a gente não pode comer mosca, né? Perdão do trocadilho, mas a gente precisa estar atento nisso, né? É uma preocupação real mesmo. É verdade, professor. E, graças a Deus, o nosso país, em questão de clima, a produção de alimento em todas as áreas, né? Soja, arroz, feijão, milho, bastante, que é usado em todo mundo, em várias formas de alimento, né? Processados. Graças a Deus, a gente ainda tem isso. Infelizmente, pelas políticas públicas, o nosso país é mal distribuído a riqueza que é produzida dentro dele, né? Mas é preocupante, porque a população mundial, pela projeção, em 2050, vai quase a 7 bilhões de seres humanos, né? E aí a produção de alimento tem que ir em aumentativo, igualitário dessa população que está crescente, né? E aí esse estudo de vocês, tanto vendo como o senhor está falando agora, né, sobre a palestra toda, e eu vi que a professora também, Késia, falou, o professor Jurandir,
essa questão da cultura vai ter que mudar de lugar, porque ela não vai ser viável ser mais cultivada naqueles lugares. Isso é bem preocupante. A gente agora está falando e conversando, mas a ponto, assim, fazendo uma semelhança, vai ser mais ou menos o que está acontecendo com a Covid, né? De repente, o mundo vai ter que fazer um esforço gigantesco para que reverta essa questão do aquecimento global como um todo, né? Uhum. Pelo menos eu penso assim, professor. Eu talvez Não, com esteja um pouco certeza. errado. Não, eu acho que eu concordo plenamente, sim, concordo plenamente. É algo que ainda muita gente hesita, né, em falar, ou às vezes pensa, né, tipo, isso aí é... Porque as projeções mostram lá 2100, né, e aí acha é distante, para chegar lá em 2099 a gente se prepara, né? Então, não dá tempo, né? A gente precisa já conhecer e agir, né? Isso se chama de preparo, de adaptação, de mitigação para as mudanças climáticas. É justamente isso. Tinha alguém que tinha perguntado, o Marcos, que tinha perguntado sobre os rios voadores. Isso. Isso também é um fenômeno essencial, né? Esse é porque é o motivo pelo qual a gente, parte do Brasil, é um desertão, né? É essencial. A Amazônia, a região da Amazônia, é uma fonte de umidade para todo o continente, né? Eu não estou muito familiarizado, eu sei que há muito estudo, né? O pesquisador aí do INPE, Carlos Nobre e outros, falam muito, pesquisam muito da Amazônia, essa questão da dinâmica também. Né? Posso até pesquisar e de repente mandar algum link, alguma coisa para vocês depois. Mas aqui no estado de São Paulo, eu olho muito da onde que está vindo o escoamento do ar, né? Tem um determinado nível lá da atmosfera, a gente sabe, está vindo da Amazônia, então vem chuva boa por aí, né? A gente pode esperar uma chuva boa. E, de repente, se não for mais assim, nossa, aí a gente tá lascado mesmo, né? Mas, infelizmente, assim, essas projeções, elas mostram não só um aquecimento, projeções do IPCC, em diferentes graus, para os diferentes cenários que existem, mas aquecimento generalizado, né, para a América do Sul, e para boa parte, assim, do centro e norte da América do Sul, chuvas, redução no volume de chuvas, certo? Infelizmente, né? E aí eu não sei muito bem como é que seria o papel da Amazônia nessa questão, né? Se fala da savanização da Amazônia, assim por diante, isso certamente mudaria a dinâmica da meteorologia de todo o continente da América do Sul. Mais detalhes, por enquanto, infelizmente, não saberia te dar. Posso pesquisar e mandar, de repente, para a Lua. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado, professores. E o Marcos está aflito com essa questão dos rios voadores desde ontem. É verdade. Está um pouco nervoso com o Sudeste aqui. Quer dizer, estamos todos, né? Sim. Se a gente se abalar a cada coisa dessa aqui, meu filho... Acho que é por isso que é tão importante a gente discutir o assunto, né? E buscar qualquer conhecimento possível. E para nós que somos da área, conhecimento mais técnico que estiver, né, ao nosso alcance, porque realmente faz toda a diferença, né? Saber lidar com essas situações, entrar em pânico ou não, depende, né, da situação. Então, acho super, super válido. Mais alguém gostaria, pessoal, de algum comentário, tirar alguma dúvida? Aproveitem que é a última chamada. Não? Vou dar os informes e depois a gente vai passar aí para as despedidas, tá? Bom, então hoje nós estamos no nosso segundo dia da Semana de Conscientização Ambiental. Amanhã nós temos mais 2 palestras nos mesmos horários de hoje, Mudanças Climáticas e Amazônia, com Darlan da Conceição,
19h30, horário de Brasília, relação entre o ESG e combate às mudanças climáticas, com Felipe Melo, às 20h30. Eu fico sempre no WhatsApp, Telegram e no e-mail. Se alguém tiver problema com o link, como aconteceu com algumas pessoas hoje, vai mandando mensagem, vai mandando e-mail, porque eu fico acompanhando a todo momento, desde o início, tá, da palestra. Então, eu estou aqui para dar esse suporte. A gente tem um pessoal que está moderando, além da professora Raquel, Rafael, que estão nos ajudando. Então, podem entrar em contato, tá? Acho que chegou aqui mais uma pergunta, né, Raquel? Chegou uma pergunta do Leandro e a Patrícia levantou a mão de novo. É Tá. verdade, Patrícia? É verdade esse bilhete? Posso falar, então? Às vezes clica errado, né? Vou fazer a pergunta. Eu levantei a mão, mas era para perguntar sobre a lista de presença, que eu não vi no chat, não consegui abrir, só consegui abrir da professora Késia, do professor Bruno. Vou colocar aqui novamente, mas se alguém tiver problema, coloca daqui a pouquinho para mim ali o nome e o e-mail, tá? Raquel, você quer ir lendo do Bruno, enquanto eu vejo essa questão de lista? Vou ler, então. Bruno não, desculpa. Última pergunta para o professor Bruno, então. De Leandro Braga, tá bom? Mesmo o Brasil tendo uma matriz energética considerada uma das melhores do mundo, no que diz respeito à utilização de fontes de energia limpa, parece que muito ainda se precisa mudar para alcançarmos o ideal. O que podemos fazer para melhorar o que já temos? Então, essa resposta para essa pergunta, do jeito que está, eu acho que eu não saberia dizer. Né? Com certeza, assim, começa com investimento em pesquisa, desenvolvimento, né? Eu acho que a Unicamp tem um projeto lá de campo sustentável e tal, né? Vendo isso. Acredito que, por exemplo, em nível de políticas públicas, né? Isenção de taxas, parece que a energia solar residencial, né? Começou a aflorar aqui no país, e o pessoal já estava falando em taxar, né? Então, acho que se tiver a consciência de não só não taxar, mas incentivar, com certeza é um bom começo. Mas, quando eu fiz os comentários em relação à matriz energética, não é tanto com relação à qualidade da matriz, mas o que vai acontecer com ela quando o clima, né, evoluir nessa questão das mudanças. De repente, né, grandes rios que hoje alimentam aí hidrelétricas, né, grandes lagos, de repente eles não vão mais ter tanta água, né, não vão movimentar as turbinas mais, e aí o que vai acontecer? De repente, região que venta bem, o regime de ventos vai mudar, né, onde está parque eólico, e aí? Isso eu estou falando assim, eu não tenho nenhum... O exemplo que eu tenho em mente é a crise hídrica que a gente teve agora esse ano. Né? Imagina essa crise hídrica se prorrogando. A gente não vai mais ter chuva do jeito que tinha, e aí, o que a gente vai fazer? Né? Tem que se virar, vai ligar a termoelétrica. Né? A gente tem que descobrir outras formas. Né? Esse é o ponto principal, não tanto qualidade daquilo que a gente já tem, né? Mas o que isso vai acontecer quando o clima começar a mudar assim, de forma mais drástica, mais tangível. Beleza, Bruno. Bom, então, gente, eu acho que é isso, né? Encerramos nossa rodada de perguntas. Novamente, agradeço ao professor Bruno pela presença, disponibilidade, gentileza. O professor já tinha deixado o e-mail ali, mas depois eu posso enviar o material, e-mail, tudo para os e-mails de quem participou, né? Então, fiquem tranquilos. Os certificados eu vou começar a enviar a partir da semana que vem, então não fiquem ansiosos, essa semana está inviável de parar para ver isso, tá? Não se preocupem.
Qualquer problema, podem me procurar nos canais já conhecidos. Vou deixar Rafael, acho que ainda está na sala, né? Rafael, darem suas considerações finais. Opa! Seguido do professor Bruno. Então, Raquel, por favor. Queria só dar uma boa noite para todos, agradecer ao professor Bruno por ter aceitado vir falar com a gente hoje, né, trazer um pouquinho mais de conhecimento para a gente. Queria agradecer a participação dos alunos, fico muito feliz com a participação dos nossos alunos, da Unileia e de todo mundo de fora também. E dizer que amanhã a gente vai falar de COP26 na palestra do Felipe Melo. Essa informação fresquinha, não percam. E é isso. Então, até amanhã, pessoal. Boa noite. Rafael. Olá, boa noite a todos. Meus cumprimentos. Eu quero agradecer ao professor Bruno por ter aceitado, né, o convite da professora Luana. Eu fiz o intermédio, mas a gente fica feliz, né, porque o professor Bruno é um excelente pesquisador, um grande estudioso do tempo, um meteorologista muito importante, não é, para trazer, discutir essas questões. Ele tem uma atuação muito significativa nessa área de previsão do tempo, conhece muito bem, não é, a dinâmica da atmosfera, os sistemas meteorológicos. Então vocês hoje estiveram assistindo, ouvindo um grande pesquisador. Trouxe uma contribuição muito relevante, discutiu conceitos importantes, não é, para o entendimento da meteorologia, da climatologia, como essa diferença básica, não é, entre tempo e clima, como ele muito bem comentou no início da palestra, que há muito erro, não é, em relação a esses conceitos que eu costumo falar que são erros clássicos, principalmente pela mídia, pelos veículos de comunicação. Então, eu fico muito feliz pela participação do professor Bruno, por todo o material que ele trouxe, não é, pelas discussões relevantes. Também agradeço a todos os alunos que são bastante interessados, interagem, apresentam questões relevantes e que devem ser, não é, repensadas. Sobretudo com o intuito de discutirmos esses riscos, não é, meteorológicos, climáticos, que nós temos assistido, nós temos visto a comunidade científica, não só em nível nacional, mas em nível internacional, também alertando para o aumento desses eventos extremos, climáticos, meteorológicos, em virtude, sim, dos efeitos das mudanças climáticas. Então, essa é a minha fala. Estou muito contemplado pela discussão apresentada hoje pelo professor Bruno, e sem esquecer também da discussão também relevante da professora Késia sobre o semiárido, não é? É importante discutir o semiárido, pensar o semiárido brasileiro. É importante desmistificar a ideia, não é, de uma região pobre, miserável, que só tem seca, que é até um equívoco, não é, climático, falar que é uma região que só tem seca, porque a seca não é um evento permanente, não é um evento permanente, é um evento temporário, não é? É uma condição irregular, tem tempo para terminar. Aí já entra no outro conceito, quando a gente fala que não é uma característica permanente, já é a aridez. Enfim, não vou adentrar muito nessa questão, porque senão eu não vou querer parar de falar. Enfim, mais uma vez agradeço e meus cumprimentos a todos. Obrigada, Rafael. Professor Bruno, então, agora, suas palavras finais. Gente, muito obrigado pela oportunidade, privilégio de conversar com vocês. Gostei muito das perguntas, colocações também. Me ponho à disposição para quem quiser seguir o debate, né, através de outros canais, e também, né, para
futuras parcerias também, que a gente puder contribuir, estamos aí para isso mesmo. Excelente. Muito obrigada, gente. Tenham todos uma boa noite. Eu vou ficar mais 5 a 10 minutinhos aqui no chat, por caso de alguém ainda não ter conseguido dar um nome lá para o formulário de presença, mas encerramos aqui a nossa noite de palestras. O pessoal que falou que não conseguiu colocar o nome na palestra da professora Késia, fique aqui para colocar também, por favor, tá? Tchau, gente. Uma boa noite a todas. Boa noite. Obrigada, Tchau, gente. Raquel, Boa Rafael, noite. Bruno, alunos. Até Beijo. amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.